Romanos 11, versículo 1. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. E só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado, em lugar destes, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois: os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fosse cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos, por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também, antigamente, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada.
porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aqui nesse capítulo, de uma forma geral, Paulo ele vai estar introduzindo a verdade sobre a igreja no sentido de que do que foi feito na história. Ele vai relatar um pouco da história que tornou a trazer a igreja, aliás, que formou a igreja, falando do que aconteceu a Israel, adormeceu, né? Judeus adormecidos, têm os olhos mas não veem, têm os ouvidos e não ouvem, né? Estão em um sono, vamos dizer assim, é como a palavra trata. Falando também da graça, não é por obras a sua fé, né? Mas sim por graça. Vai fazer uma visão panorâmica do contexto e no final ali vai estar louvando ao Senhor, né? Louvando a Deus por essa grandiosa obra. Ele fala da oliveira, né? A raiz da oliveira. Está comentando aqui um relato histórico, falando de Elias, falando de Davi, do que foi feito aos judeus, ramos cortados da árvore e ramos enxertados em uma árvore, né? Os gentios. Então, aqui dá uma visão panorâmica do contexto da história entre Israel e a igreja, né? Também relata a grandiosidade do poder de Deus para trazer esses a serem enxertados nessa árvore, né? E um pouco do que vai acontecer também no milênio. Passa rapidamente nesse capítulo por esses detalhes, né? A gente prestar bem atenção, que após o arrebatamento, né? Após a levada da igreja para Cristo, né? Com Cristo, o que vai acontecer aos judeus é que serão novamente abençoados por Deus. Então ele dá do início ao fim, né? Resumindo, ele trata desse assunto, faz um panorama assim desse contexto histórico, explicando. E também relata o amor de Deus em relação aos gentios e em relação aos judeus ainda. Ele começa falando justamente desses relatos históricos. Digo, porventura, rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram teus profetas e derribaram os teus altares? Eu só fiquei e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o joelho diante de Baal. Lá no final, sabemos que haverá um remanescente dos judeus e a partir de então, no milênio, o Senhor voltará a tratar com eles. Uma das promessas que ainda se cumprirão. Então ele dá esse panorama histórico e nos fala muito do amor de Deus em relação aos judeus, né? Sabemos disso. E também trata um pouco da verdade para a igreja nesse capítulo aqui. O versículo-chave para entender esse capítulo, penso que é o 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Paulo está falando isso aqui para os gentios. 13. Porque convosco falam gentios. Então, aquelas pessoas que estavam se convertendo que não eram judeus. Que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu mistério. Para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar algum deles. Então, Paulo vai trazer a parte dispensacional das coisas em relação ao judaísmo e em relação à igreja. Ele fala aqui no 25 que era um segredo, em outras versões fala que é um mistério. Então,
a igreja, pensando como todos aqueles que foram salvos, né? O João comentou hoje ali no café, igreja não é um lugar, igreja são pessoas, são aqueles que foram salvos por crer no Evangelho e acrescentados ao corpo de Cristo. Então, a igreja, ela não aparece nas profecias. Aparece que o Senhor Jesus ia ser rejeitado, aparece que Deus ia mandar o Salvador e ia ser rejeitado pelo seu próprio povo, mas a igreja não aparece nas profecias. E como Paulo vinha pregando o Evangelho da Graça agora, e os judeus não aceitavam que os gentios estavam sendo introduzidos na bênção, Paulo vai explicar, desde o capítulo 10, ele vem explicando as objeções e as promessas todas que tem para o povo judeu, o povo israelita. O que vai acontecer com isso? Então é um segredo que foi revelado a Paulo, a dispensação da graça. 25, a segunda parte, fala que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, quando eles rejeitaram o Senhor Jesus como Messias, Deus agora coloca eles de lado e começa agora a igreja. Todo aquele que crê vai ser salvo. Dos judeus, os que crerem, e dos gentios também. Paulo começa falando dele, no versículo 1 lá. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus seu povo? Essa é a pergunta. E agora? E as promessas do povo judeu? De modo nenhum, porque eu também sou israelita. Então, Paulo foi alcançado pelo Evangelho da Graça também, né? O Senhor apareceu para ele, ele creu, e agora ele não faz mais parte agora do povo judeu, ele faz parte da igreja. Bênçãos espirituais, bênçãos superiores. Então, Paulo, ele é um exemplo disso. Dessa nova coisa que Deus está fazendo. Mas mais para frente, ele vai explicar, ali em relação a Oliveira, que pelo fracasso nosso hoje, como igreja, a igreja vai ser cortada. Essa passagem é muito confundida falando da salvação. Aqui fala do testemunho. O testemunho como todo vai ser cortado. Por quê? Por causa da queda. Por causa da queda. E Deus vai voltar a tratar com os judeus. E ele fala no versículo 4, explicando o caso de Elias. Mas o que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou o resto, segundo a eleição da graça. O que ele está querendo dizer com isso? Aqueles judeus que entendessem que eles tinham rejeitado o Messias e crescem, é o remanescente que vai entrar agora na igreja também, na eleição da graça. Então, aqueles dos judeus que creram, eles não são mais judeus, eles são igreja. O irmão falou do arrebatamento, encerrou esse tempo de tratar com o gentil, e Deus vai voltar a tratar lá com os judeus. O ponto que parou foi na cruz. Por isso que vai entrar juízo. Depois do arrebatamento vai entrar a grande tribulação, porque vão ser tratados, né? Que Deus não fez nada depois, né? Pensando em juízo, depois do seu filho ser crucificado. Então os juízes estão suspensos. Nos 7 anos, Deus vai voltar a tratar com esse povo. Mas aí a igreja já não vai estar mais aqui. Nós vamos estar com o Senhor Jesus. Aí que vai entrar aquelas passagens lá de Mateus 24. O que perseverar até o fim será salvo. Será a salvação da vida. Aqueles que vão entrar na grande tribulação. Ali não é salvação da alma, é salvação da vida. É esse contexto. Então se confunde muito hoje. E tem um ensino que é a teologia do pacto. Os irmãos batem bastante essa tecla. A teologia do pacto prega que a igreja é uma continuação de Israel. Não. Paulo aqui deixa muito claro que no 25, que é um segredo. Eles foram endurecidos por ter rejeitado o Messias. Eles foram endurecidos. Depois que eles rejeitaram, Deus agiu em graça com eles, eles rejeitaram. E aí eles foram endurecidos. Essa doutrina da teologia do pacto, ela diz que nós somos a sequência de Israel aqui. E quais são os erros em dizer que isso? Eles pegam as promessas para Abraão, as promessas que foram feitas a Isaac, as promessas que são feitas nos Salmos, que vão ser cumpridas no milênio, de bênçãos, de prosperidade, de saúde, e querem aplicar agora para a igreja. Então, esse que é o grande erro. Eles pegam as coisas que eles faziam no judaísmo e querem aplicar hoje para a igreja. Caímos no erro, né, de voltar
querer voltar para a lei, querer voltar para a salvação por obras, querer viver nesse mundo aqui sempre, né? Agora Deus vai me proteger de tudo. Não, o pensamento é o contrário. Então Paulo vai trazer essas verdades, tanto para os judeus como para os gentios. Até a metade ali ele fala com os judeus. Até o versículo... Até o 11 ali, Paulo fala com os judeus. Depois ele começa a falar com os gentios. Gentios pensando na igreja, né? Aqueles que não eram judeus e creram. Versículo 7. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Então aqui está falando das promessas de Israel, e aqueles que creram no Evangelho foram introduzidos, né? Falando que dos eleitos alcançaram, introduzidos na igreja. É outra coisa. Uma mudança na forma de Deus tratar com eles. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Então, em certa parte, quando a gente rejeita a misericórdia de Deus, o juízo é endurecimento. Com a igreja vai acontecer a mesma coisa. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Podemos ler a partir do versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios e mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, o apóstolo Paulo aqui falando o que vai acontecer após o arrebatamento, versículo 10. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Então, na nossa dispensação também, existem muitos professos que são só de boca. Lá em Apocalipse é chamada da falsa igreja, a grande prostituta. O que vai acontecer no arrebatamento? Os que creram no Senhor Jesus vão embora com o nosso Senhor. Mas a cristandade professa, ela vai seguir igualzinho como o judaísmo seguiu. Depois que eles rejeitaram o Messias, o judaísmo seguiu. E seguiram esperando o Messias. Então, de uma certa forma, pela ruína do testemunho cristão, pelo fracasso da igreja e rejeição do amor de Deus. O que o homem está fazendo hoje? O homem quer voltar para a lei. O homem está pregando o evangelho por obras, fugindo da graça. Então Deus vai enviar a operação do erro. É endurecimento também para nós, né? Para a igreja, para aqueles que não receberam o amor da verdade. E foi isso que aconteceu com os judeus. Enquanto eles estavam endurecidos, Deus abriu, né, a salvação para todo aquele que crê agora. Todo aquele que crê. Não só dos judeus, mas dos gentios também. Na questão dispensacional, o versículo 13 é bem importante. Porque convosco falam os gentios. Enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Já tinha 12 apóstolos. E lá em Atos 9, o apóstolo Paulo é chamado pelo Senhor. É precioso a gente entender, né, o chamamento do apóstolo Paulo, porque foi a ele que foram reveladas as verdades para essa dispensação. Nós estávamos conversando ali, o irmão estava falando sobre a igreja, a ceia para a igreja. O apóstolo Paulo traz a ceia para a igreja. A ceia nos evangelhos, eles estavam comemorando a Páscoa. Não era a ceia que a igreja faz hoje. Eles estavam juntos para comemorar a Páscoa. E durante, né, a Páscoa, o Senhor institui o memorial. E Paulo, lá em Coríntios, traz isso para a igreja. Então, o ministério do apóstolo Paulo é muito importante para essa dispensação. As coisas que o apóstolo Paulo traz, as verdades que ele traz.
E ele fala que é ministro, né, dos gentios. Mas nós sabemos também do amor que ele tinha para o povo judeu, né? No capítulo 10 ele inicia falando isso. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. E aqui no 14 ele repete isso, né? Para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar algum deles, pensando ainda na linhagem judaica, né, que ele tinha. Quando Paulo começa a falar, né, para os gentios essa verdade, a questão aqui parece que era o perigo, né, da igreja, a glorificação da igreja, a própria glorificação. Versículo 18. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. É um perigo que já existia no início, e existe ainda hoje. A igreja, né, achar que é alguma coisa, o testemunho cristão achar que é alguma coisa, por ter sido introduzido nas bênçãos. Dá para aplicar bem o que fala em Apocalipse, né, na igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim porque és homem não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com o colírio, para que vejas. Então, quando Paulo traz esse assunto aqui para os gentios, né, pensando na igreja, é um perigo a gente se achar alguma coisa. É um grande perigo. É um perigo que foi sempre iminente em todos os tempos, desde o início até hoje. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Então a questão aqui do gentio era isso, ensoberbecimento em relação aos judeus. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. É a questão do endurecimento do testemunho profético da igreja hoje também, que vai acontecer. Vai acontecer. E qual é o motivo? É a incredulidade. O mesmo motivo que levou os judeus a serem endurecidos. Porque depois do arrebatamento, o interessante, todos aqueles que ouviram o Evangelho da Graça e não creram, eles não vão crer mais. Quem ouviu o Evangelho da Graça e não creu, rejeitou, Deus vai enviar a operação do erro, como a gente leu lá em Tessalonicenses, para que creia na mentira. Então, depois do arrebatamento, o que vai acontecer? Vão ser salvos aqueles que nunca ouviram o Evangelho da Graça, e os judeus que vão receber o Messias, que é um tratamento direto, que vai ser na grande tribulação, após o arrebatamento. Que vai ser um enxerto deles de novo, dos ramos que eram naturais. A gente não pode aplicar isso aqui individualmente. Isso aqui está falando de um testemunho como um todo. Como um todo, Israel como nação rejeitou o Messias. Mas alguns, como remanescente, creram. Paulo é o exemplo, ele se cita ali no início do capítulo. Ele é o exemplo do remanescente que Deus sempre trabalha. O versículo 26, depois que a igreja for cortada, no sentido dos professos, com o testemunho como um todo, ele fala: e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Então Deus vai tratar eles como nação de novo, como um todo,
e Deus vai exercitar eles a reconhecer o Messias. Em Isaías fala que eles vão estar em aperto e o Senhor vai intervir lá numa batalha e num dia vai livrar eles dos inimigos. Quando o Senhor vem, o Senhor livra eles dos inimigos e da iminência da destruição que eles estavam. E aí eles vão olhar para as mãos do Senhor. Senhor, que marcas são essas em tuas mãos? E aí o Senhor vai dizer, são as marcas que fizeram na casa dos meus amigos. E eles vão entender, como nação, eles vão reconhecer o que eles fizeram com o próprio Messias deles, né? E vão ser restaurados por isso. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos, por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Então, quando fala dos pais, está falando das promessas que Deus fez para Abraão, Isaac, Jacó, as promessas todas que o povo israelita tinha. Mas eles vão ter que passar por um exercício. A grande tribulação vai ser um exercício para os judeus. Vai ser um tempo de grande juízo, né, como nunca houve antes, a Escritura fala. E eles vão ser exercitados a receberem, né, o Senhor como Messias. O versículo 29 é consolo para nós, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, e conectando esse pensamento com o versículo 32, porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, pensando no Evangelho da Graça, Deus quer salvar. As Escrituras são muito claras, né? Aquele que crê será salvo. A gente tem aprendido que não é por nossa força, não é por Efésios, né? É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E graças a Deus que é assim, né? Porque se fosse depender da nossa obediência, e é bem pelo contrário, Deus encerra todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então, os judeus, eles vão ser salvos não pela obediência da lei, eles vão ser salvos por graça também. Como nós hoje, né, somos salvos por graça, por misericórdia, não por obediência. E é o que Deus quer fazer. Deus quer usar de misericórdia com todos. O versículo 32 é muito claro. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, ou judeu ou gentil, Deus está agindo em graça e em misericórdia com todos. E depois que Paulo chega nessa conclusão, que era o que Paulo sentia no coração, que é a salvação do povo judeu, o 10 ele fala, aqui ele começa no nosso capítulo, versículo 1, Deus rejeitou, porventura rejeitou Deus seu povo? Qual é a conclusão? Não, Deus não rejeitou o seu povo. Então o apóstolo Paulo ele se derrama em alegria, em gratidão, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Deus vai cumprir todas as promessas para os judeus, os israelitas. Deus não vai deixar se cumprir nada. Tem um versículo que fala que nem um tio passará da lei. Nem um tio passará. Então Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu. Para nós, que é hoje, pensando como igreja, temos muitas promessas, a volta do Senhor para nos buscar, a salvação por graça, não por obras, é um alívio para nós, porque senão a gente entra naquele laço do capítulo 7 de Romanos. Queremos fazer o bem, mas nos nossos membros temos outra lei, né? A gente não consegue fazer o bem, temos entendido que o Espírito Santo está aqui, habitando em nós individualmente e coletivamente como igreja também. Então temos várias promessas e certezas, né, para a nossa dispensação, que são muito superiores às promessas que eram para Israel. É interessante esse pensamento, porque
É triste ver hoje um cristão, por falta de entendimento, querer se agarrar nas promessas que Deus fez a Israel. Saúde, prosperidade. É muito triste isso. Porque Deus quer nos dar coisas melhores. Filiação com herdeiros com Cristo. Quando o Senhor está falando do reino dos céus, ele fala assim em relação a João Batista. Ele fala que o menor do reino dos céus é maior que João Batista. Na questão de privilégios. E a gente sabe que João Batista teve um papel importante na vinda do Senhor. Ele anunciou a vinda do Senhor. Ele pregou, né, o evangelho do reino. Mas o menor do reino dos céus, que está falando da igreja hoje, é maior na questão de privilégios. Né? Nós somos co-herdeiros. Nós falamos do arrebatamento. No arrebatamento, quando nós chegarmos lá, vai ter um casamento. A igreja vai ser a noiva. E todos aqueles que foram salvos no Velho Testamento vão ser os amigos do noivo. Então João Batista vai estar lá junto com os amigos do noivo. E a igreja vai estar na parte que é a noiva, que tem o noivo e a noiva, né? São, em questão de pensando nas bênçãos, né? As bênçãos que nós temos, que são superiores, são privilégios infinitamente superiores. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Promessa de ressurreição dos mortos, né? Temos também a promessa da ressurreição, um corpo glorificado. Vai ser resolvido o problema, né, da raiz do pecado que habita em nós ainda. Essas coisas, o que nos ajudam? Né? Nos ajudam a olhar para frente, né, as promessas que a igreja tem, e nos mantermos firmes na caminhada, buscarmos conhecer mais o Senhor, nos aplicarmos à leitura. Né? Quando o apóstolo Paulo encomenda os anciãos de Éfeso, ele encomenda a Deus e a sua palavra. Então temos as provisões hoje, temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo habitando em nós. Deus quer que a gente entenda e saiba o que nós já temos. Né? Co-herdeiros com Cristo, filiação de Deus, podemos chegar como Deus como Pai. São privilégios imensos. Um contraste muito grande em relação às promessas de Israel. Na carta de Hebreus, o escritor traz isso mais objetivamente, né? Comparando o que o judeu tinha e o que nós temos hoje, né? Que são promessas infinitamente superiores. Então, o que deveria estar pensando, né, na cabeça de Paulo quando ele chega aqui a partir do 33? Com toda a rejeição que houve por parte do judeu, Deus pega isso que o homem faz, né, toda a maldade do homem, e Deus transforma isso numa forma dele revelar o seu amor para conosco. Vocês rejeitaram o Messias? Agora eu vou salvar mais ainda. Eu vou salvar o gentil. Então, Paulo, perscutando, né, o amor de Deus que nós sabemos, né, na eternidade Deus já nos amou, apesar de toda a nossa desobediência, a desobediência dos judeus, a desobediência da igreja, Deus pega tudo que o homem faz de errado e transforma isso, né, e demonstra o seu amor. Com a rejeição do Senhor Jesus, Deus agora vai salvar os gentios, acrescentar um povo agora, aumentar as bênçãos, pensando assim, né, agraciar mais ainda. E todos esses que creem no Evangelho da Graça, que é o Evangelho que está sendo pregado hoje, né, o Evangelho da Graça. E mesmo assim, Deus não esqueceu dos judeus. Apesar de toda a maldade deles, Deus vai voltar lá e tratar em misericórdia com eles e cumprir, né? Eles não queriam ser abençoados. Eles rejeitaram o Senhor Jesus. Né? Se eles tivessem aceitado o Senhor Jesus, o milênio ia entrar, o Senhor ia reinar. Mas mesmo assim, Deus vai cumprir os propósitos. Deus quer abençoar. Esse pensamento é bem interessante, né? Deus tem o propósito de abençoar. E pensando nisso, a gente descansa, né? E conhece mais um pouco de Deus. Que Deus é amor, o propósito dele é abençoar sempre. Nós que muitas vezes não entendemos os caminhos de Deus, como Paulo fala aqui, quão insondáveis são seus juízos e inescrutáveis seus caminhos. Muitas vezes a gente não entende os caminhos de Deus, mas os caminhos de Deus, eles vão nos levar
ao conhecimento do nosso Senhor Jesus como Salvador. É o propósito de Deus que todo homem se salve e viva conhecimento da verdade. O homem não quer isso, mas Deus vai fazer, né? Pelo amor que Ele tem e a misericórdia, Ele vai fazer. Pensando na parábola da grande ceia, ia ter uma festa e deram 3 desculpas. Casei, comprei um campo. A terceira era, uma casei, outra comprou um campo, a terceira eu não lembro. E todos recusaram. E aí Deus fala para o servo, vai pelos valados, pelos caminhos e obriga-os a entrar. Então Deus, na sua soberania, vai nos salvar. Ele vai, como Ele fez com o apóstolo Paulo. Um homem rebelde, inimigo, né? O Senhor vai lá e se apresenta para Paulo. Então todos nós temos um momento da nossa vida que nós tivemos encontro com o Senhor Jesus também. Fomos direcionados agora a olhar para essa pessoa. A olhar para essa pessoa. Nós que éramos inimigos. Agora podemos chegar a Deus como filhos. Então, são caminhos insondáveis. Paulo está flutuando assim, né, com essas verdades, descansando nas verdades que Deus fez, na obra que Deus fez.